1 Pedro capítulo 5, verso de número 7. Irmãos, mais uma vez, nessa noite nós vamos falar de um tema que é bem conhecido pelos queridos, mas digo que não é somente conhecido por você, mas por toda a Bíblia, e eu acredito que por todo personagem que faz parte da história da palavra. 1 Pedro 5, 7. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então o tema da mensagem nessa noite é ansiedade. Mais uma vez, o tema dessa noite é ansiedade. Mas ansiedade, irmãos, você pode encontrá-la dentro da Bíblia com uma outra palavra genérica ou uma palavra similar. Você pode encontrar dentro da Bíblia a palavra estar inquieto. É a mesma coisa de estar ansioso. Estar, querido, vamos dizer assim, angustiado, também está ligado à palavra ansiedade. Porque a palavra ansiedade, se você for procurá-la dentro, amém, de uma linguagem comum da língua portuguesa, você vai ver que a ansiedade, ela está ligada ao excesso de preocupação, ou excesso de pensamento em uma coisa. Então você começa a pensar demais em alguma coisa, isso significa que você está ansioso. Você começa a ficar preocupado demais com alguma coisa, isso demonstra ou denota que você está ansioso. Você fica, esperando que algo aconteça há muito tempo, isso também denota ansiedade. Agora, ansiedade todo mundo tem. Até Jesus teve ansiedade, e eu provo para você que Jesus, ele teve ansiedade. E ter ansiedade significa ser ansioso. E ter ansiedade significa que isso vai se tornar uma patologia, vai se tornar uma doença, vai se tornar uma enfermidade. Mas na vida de algumas pessoas, amém, acaba se transformando. Por quê? Porque a pessoa, ela desenvolve dentro dela, amém, uma síndrome, um sintoma por causa da ansiedade. A ansiedade, irmãos, ela é uma coisa assim que precisa ser tratada e trabalhada na nossa vida, que a ansiedade, ela pode trazer o estresse, a ansiedade, ela pode trazer a loucura, a ansiedade, ela pode trazer, querido, a decisões erradas, a decisões antecipadas. A ansiedade pode levar você à síndrome do pânico, a ansiedade, ela pode levar você ao toque, ela pode levar você, querido, amém, ao mal súbito. Por quê? Porque ela está mexendo diretamente com a parte, com o seu sistema nervoso. Então você vai olhar para dentro da Bíblia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Você vai ver que muitos personagens bíblicos, amém, passaram por momentos de ansiedade e souberam, amém, entendeu, vencer este mal. Então vamos colocar assim, irmãos, olhando para dentro, amém, de um texto bíblico falando de ansiedade. Você vai ver que, por exemplo, Abraão, ele recebe de Deus uma promessa de ser pai. Não acontece no tempo que ele quer, amém? Tudo aquilo que não acontece no tempo que queremos, causa em nós ou gera em nós, amém, querido, uma expectativa, amém, ou uma ansiedade. Então Abraão, ele queria, porque ele sabia que o tempo estava passando, amém, e ele sabia que ele não tinha mais muito tempo pela frente. Então ele tinha uma necessidade, uma ansiedade que Deus cumprisse na vida dele, amém, aquela promessa. E quando Deus, ele cumpre a promessa na vida de Abraão, Abraão já é um homem totalmente, querido, transformado por Deus. Porque Abraão, ele não vem para o Senhor transformado, o Senhor transforma ele, amém, na sua caminhada com Deus. Assim também somos nós não chegamos na igreja transformados, mas nós vamos sendo transformados de dia em dia. Todo dia Deus, ele transforma o nosso interior, todo dia Deus, ele tira um pouco, Deus, amém, ele tira de nós as toxinas da vida, ele tira de nós as toxinas, entendeu, do mal, ele vai purificando, vai nos libertando, vai nos restaurando. Então Deus, ele começa, amém, a trabalhar com Abraão. E Abraão, como que Abraão, ele vence a ansiedade da promessa? Abraão vence a ansiedade da promessa confiando
confiando em Deus. Como assim, pastor? Confiando em Deus. Ah, mas eu também confio. Não, Abraão, ele não moveu um passo, nem para frente, nem para trás, ele esperou, ele confiou. Tem gente que fala que confia em Deus, mas se move para um lado, se move para o outro, dá um jeitinho daqui, dá um jeitinho dali. Abraão não deu um jeitinho. Quem quis dar um jeitinho foi Sara. E você viu a consequência de tudo isso. Mas Abraão não, Abraão ele se manteve, amém, no caminho. Ele se manteve isso confiando em Deus. Você vai ver que isso vai se tornar na sua vida uma coisa tão comum e tão abençoada que quando você passar por uma prova, amém, a ansiedade ela não vai, amém, fazer você fazer loucura. Ela não vai fazer você dar um passo errado. Vemos na vida de Abraão. Então o primeiro personagem que nós falamos, amém, que venceu a ansiedade foi Abraão. Porque chega no capítulo 22, amém, quando nasce ali, amém, Isaac, então, querido, ele é uma promessa de Deus que se concretiza na vida de Abraão. E Deus pede para Abraão Isaac. Abraão ele vai com Isaac em direção a Moriá, amém, no monte em Moriá. E quando chega ao pé do monte, que ele deixa ali, amém, os servos e sobe somente com o filho. No meio do caminho o filho fala: pai, está aqui o fogo, está aqui, entendeu, o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Qual que é a resposta de Abraão? Deus proverá para si um cordeiro. Olha aonde você vê ansiedade num homem desse. Ele não poderia falar assim: filho, eu também estou preocupado, filho, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai chegar lá em cima, eu não sei como que vai ser. Não, Abraão ele não usa, querido, desculpa. Abraão ele não usa, querido, ele não vai procurar subterfúgios. Abraão ele é categórico, ele é certo. Deus proverá para si o cordeiro, ou seja, ele confia plenamente em Deus. A confiança de Abraão, a fé de Abraão está estabelecida em um só ser, em Deus. E assim deve ser nós, querido, para vencermos, amém, a ansiedade. Devemos colocar toda a nossa expectativa, seja em qualquer área da nossa vida, em Deus. Amém? Abraão colocou a sua expectativa em Deus. E qual foi o resultado? Todos nós sabemos, que muitos já pregamos sobre isso. Deus de fato proveu para si, amém, um cordeiro. Agora, se Abraão ele quer dar uma desperto e pega lá um cordeirinho e leva um cordeiro com ele, ele poderia fazer isso. Não, eu vou levar um cordeiro aqui porque eu sei que Deus não vai querer o meu filho, então eu sei que Deus vai querer um cordeiro. Então ele poderia agir humanamente, trabalhar com a sua consciência e querer então levar um cordeiro. Não. Ele poderia querer burlar a Deus. Bom, Deus, eu apresentei o Senhor no sacrifício, e o nome desse cordeiro é Isaac, o mesmo nome do meu filho. Ninguém sabia, mas eu sabia no meu coração que o nome desse cordeiro era Isaac. Não, ele não tentou burlar a Deus, ele não tentou burlar a vontade de Deus, ele simplesmente confiou em Deus. Então, como que Abraão venceu a ansiedade, amém, da promessa? Confiando em Deus, não se movendo nem para a direita, nem para a esquerda, mas simplesmente confiando em Deus. Nós vamos olhar, querido, amém, para outro personagem da palavra de Deus, amém, que parece que não, mas ele tinha essa confiança em Deus, e isso fazia com que o acalmasse, era Jó. Se você pegar os primeiros capítulos do livro de Jó, você vai perceber que Jó, ele desenvolveu uma forma, amém, de ter uma comunhão com Deus para, amém, querido, para que a ansiedade ou a preocupação com os filhos não tomasse o coração dele. Então o que Jó fazia? Jó, a Bíblia diz que antes que seus filhos pecassem, ele apresentava a Deus um sacrifício. Ele se achegava quando ele via rumores de problema, quando ele via sintomas de problema, quando ele via, amém, a conduta dos filhos mudar, quando ele via as coisas mudarem dentro da casa dele. Qual que era, amém, a atitude de Jó? Era ir e sacrificar a Deus. Como nós podemos transferir isso para nós? Na hora da ansiedade, o que deveríamos fazer? Louvar mais. Coloca um louvor, começa a louvar. Amém, coloca a tua mente, a tua expectativa em Deus, amém, que ele não começa, amém, querer procurar aqui ou lá, aqui ou colar, amém, uma palavra, aqui ou colar, entendeu uma coisa? Não, põe um louvor e deixa Deus agir. Então, porque a Bíblia diz que hoje o nosso sacrifício não é de bode, não é mais o nosso sacrifício, não é mais de cordeiro, não é de carneiro. A Bíblia diz que hoje o nosso sacrifício é vivo e é sacrifício de louvor. Amém, então o que Deus espera de nós? Sacrifícios de louvor, ou seja, que nós louvemos o nome dEle, que nós cantemos, Deus proverá. Amém, então essa é a vontade de Deus. Então, como que Jó venceu, querido, as questões de ansiedade que é um comum entre todos? Ele, amém, apresentava a Deus sacrifício. Olhando por esse prisma, olhando, querido, por este caminho, você vai ver que este é o ensinamento que Elias tenta passar para o povo.
Porque quando o povo, querido, está lá diante de uma prova, diante de uma luta, adversidade, perseguição do rei Acabe, amém, Jezabel perseguindo, o que eles fazem? Eles cedem, querido, às pressões de Jezabel e cedem à tentação e começam a entender a pecar. Eles começam a entender, a cultuar outro Deus, começam a entender, a procurar outro Deus. Então Elias, ele aparece no meio desse cenário, Elias aparece no meio dessa situação, e ele chega diante, amém, do povo e diz: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? A ansiedade causa isso na pessoa também. A pessoa está pensando de um jeito aqui, daqui 2 minutos ela está pensando diferente. Agora ela está confiando em Deus, daqui a pouco ela já não está confiando mais em Deus. Aqui ela acredita na oração, daqui a pouco ela já está buscando outras coisas. Por quê? Porque a ansiedade traz para a pessoa duplo ânimo. A ansiedade faz com que a pessoa, querido, ela venha variar, amém, na sua fé. Então o povo estava variando na sua fé, o povo estava cocheando, o povo estava andando entre duas fés, a fé, amém, nos profetas de Deus, e a fé, entendeu, nos profetas de Baal. Então Abraão chega e diz: por que vocês estão aí cocheando? Porque vocês estão entre dois pensamentos. Vocês têm que confiar em Deus. Então o que Elias faz? Elias faz um desafio. E qual foi o desafio de Elias? Se Deus não fizer, eu abandono ele? Não. Elias, ele faz um desafio, mas Elias tem a convicção do que Deus poderia fazer. Ele faz um desafio para que aqueles que não tinham confiança em Deus passem a confiar. Então você, como filho de Deus, como filho de Deus, quando você está diante de uma pessoa ansiosa, quando você está diante de uma pessoa, amém, que vive cocheando nesses dois pensamentos, amém, que vive nessa tribulação, você, como servo de Deus, o que você faz? Quando você vê alguém da sua família ansioso demais, preocupado com uma coisa, o que você faz? Você manda para ela um louvor? Você manda para ela uma palavra? Você manda para ela uma oração? Ou você se cala? Quando você se cala, significa que nem você tem certeza da tua fé. Porque quando você tem certeza da sua fé, você tem convicção. Então você vai agir em cima da tua fé. Você tem que agir assim. Você tem que crer dessa forma. Eu lembro que quando eu me converti, eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa tinha um rapaz que ele tinha um filho que vivia à base de oxigênio e em cima de uma cama. E esse rapaz trabalhava comigo no mesmo turno da empresa que eu trabalhava. E um dia eu em casa orando, eu falei assim: Deus, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esse irmão, tem que fazer alguma coisa, entendeu? E aí foi que eu tive uma ideia. Eu peguei uma garrafa d'água e durante uma semana eu orei e consagrei essa água. E eu peguei essa água, chegou um dia no serviço e falei assim: olha, eu não sei se você tem fé, mas eu tenho fé. Eu consagrei essa água durante uma semana, e eu estou dando essa água. Eu peço para você, por favor, dá esta água para o teu filho beber. Se você for um pouco mais ousado na fé, se você tiver coragem, pega essa garrafa d'água, vai lá na tua caixa d'água e joga essa garrafa d'água na tua caixa d'água lá, entendeu? Para que todo mundo que entrar na tua casa beba dessa água e passe, entendeu? A receber dessa bênção do Senhor. Ele pegou essa água, irmão, e ele disse para mim: pastor, eu fui lá, Marcos, eu fui lá e coloquei na minha caixa d'água. E então, querido, e ele disse que a filha dele teve melhoras com a água. Por que a filha dele teve melhoras? Porque alguém de fé, amém, querido, ousou fazer alguma coisa diferente. Eu não posso olhar diante de uma pessoa, estar diante de uma pessoa ansiosa, diante de uma pessoa, entendeu, que não consegue ter essa fé, e eu deixar ser tomado pela falta de fé dela. Eu tenho que ter fé. Então, aleluia, o que Elias faz diante de um povo que tem a sua fé ociosa? Diante de um povo ansioso, ele vai lá, querido, e faz o desafio. Faz o desafio. Um desafio do quê? De oração. Um desafio em crer em Deus. Um desafio de confiar em Deus. A Bíblia diz que os profetas de Baal foram lá, fizeram o teu sacrifício, pegaram a parte do boi, fizeram o sacrifício, fizeram tudo e nada aconteceu. Quando nada aconteceu, o que eles ficaram ansiosos?
E quando eles ficaram ansiosos, a Bíblia diz que eles pegavam o chicote deles e começaram a chicotear, começaram a se cortar por tipo assim: olha, eu tenho que me torturar, realmente, Deus não está ouvindo, Baal não está ouvindo, porque está faltando sacrifício meu, está faltando, entendeu? Então você veja o seguinte, que eles começam a mutilar o teu corpo, achando, querido, que a mutilação do teu corpo vai trazer o benefício de Deus. E o que o cristão faz? O cristão não mutila, não vai mutilar, entendeu, o seu corpo, mas fica mutilando a sua fé, fica se machucando mentalmente, fica se sacrificando mentalmente, fica, entendeu, muitas das vezes colocando convicção em fé, e alguma coisa, entendeu, que Deus não vai fazer, porque ele imagina um tipo de milagre, ele imagina um tipo de ação, ele imagina uma forma com a qual Deus vai fazer as coisas, e às vezes Deus não vai fazer como eu e você quer. A minha fé é em Deus, não na forma com a qual Ele vai fazer. Uma prova dessa é os 3 amigos. Eles são lançados naquela fornalha. Eles não sabem o que ia acontecer ali, mas eles tinham uma convicção em Deus. Se você pegar o texto, eles vai dizer o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Nós não adoramos a Ele porque Ele faz, nós adoramos Ele porque nós temos convicção de que Ele é Deus. Eles não sabiam que Deus ia fazer, mas eles sabiam, amém, eles tinham convicção de algo: eu tenho fé em Deus, e nada vai mudar a minha fé em Deus. Então quando eles são lançados naquela fornalha 7 vezes mais aquecida, aquele fogo não ardeu neles. Por que aquele fogo não ardeu neles, irmãos? Por quê? Porque eles interiormente estavam revestidos de fé, de Deus. Então aquele fogo não pôde arder neles, porque eles estavam revestidos de Deus. Por que o fogo arde em mim? Por que o fogo arde em você? Por que a ansiedade me pega? Por que a ansiedade te pega? Porque muitas das vezes a nossa mente fica mutilada, porque nós somos ansiosos, não sabemos guardar o nosso coração em Deus. Então nós vimos, irmãos, que Abraão, ele creu em Deus. Nós vimos, aleluia, que Jó, ele desenvolveu o entendimento de sacrificar a Deus, amém, para que ele pudesse conter toda aquela ansiedade, o medo dos seus filhos se perderem, e aí por diante. Nós vemos então Elias diante de um povo ocioso, diante de um povo, entendeu, osciloso. Elias então, ele faz o desafio, querido, o desafio do profeta, um profeta contra o outro, Deus contra o inimigo, amém. Se Deus faz ou Deus não faz, ele creu em Deus e Deus fez. Aí nós vamos parar por aí? Não, nós não vamos parar por aí. Nós vamos ver o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, ele sabia que ele iria passar por uma prova, por um momento muito difícil. O que Jesus ele faz quando Jesus, ele sabe que ele vai passar por uma prova? Ele vai para o jardim do Getsemane. Está lá no capítulo 22, a partir do verso 20, amém, do livro de Lucas. O que ele faz? Ele vai lá, dobra o joelho dele e o que ele fala para Deus? Afasta de mim este cálice. Ele está em agonia. Ele está naquele momento de tribulação, de sofrimento mental, porque o físico ainda não tinha acontecido, mas na mente de Jesus o sacrifício já estava ali, a cruz já estava ali, a morte já estava na mente de Jesus, na mente. Mas ele tinha passado por tudo isso? Não, mas mentalmente ele já estava agonizando. Então o que ele faz? Ele dobra os seus joelhos, ou ele vai no Getsemane, e ele busca a Deus. Pai, afasta de mim esse cálice. Quando ele fala, afasta de mim esse cálice, querido, ele lançou em Deus toda a sociedade de oração. Automaticamente, ele sente uma paz dentro dele, e ele diz o seguinte: todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, aquela luta mental, ela deixa de existir. Por quê? Porque ele lançou em Deus. Ele colocou em Deus. E é isso que eu e você temos que aprender, que todo ser humano, ele é, amém, ele é ansioso. Todo ser humano ele é ansioso, mas alguns, querido, desenvolvem ansiedade, e com isso, querido, amém, uma síndrome, alguma outra coisa, e outros não desenvolvem. Por quê? Porque antes que a ansiedade tome conta da vida dele, ele faz algo, ele age. Já viu aquele ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar? Então tem muitos que vão prevenir, que vão trabalhar, querido, no combate de tudo isso.
Então Jesus, antes que a ansiedade o tome, antes que a ansiedade, amém querido, o tome, ele então vai e ora a Deus. Não foi o caso de Pedro. Pedro, ele fala que não vai trair Jesus, que com Jesus ele vai ter a morte, mas a ansiedade traz para Pedro o medo. E o medo faz com que Pedro, ele traia Jesus. E quando ele trai Jesus, porque ele está ansioso, porque tudo que ele viu Jesus falar está acontecendo, e ele começa a ficar ansioso por aquilo ali, eu não acredito que meu Jesus vai morrer, então aquilo causa nele, querido, desenvolve nele o medo. A ansiedade desenvolve no ser humano também o medo. A ansiedade, ela desenvolve várias patologias, desenvolve vários sentimentos no ser humano. Então Pedro, o que ele faz? Ele traz Jesus. Mas depois que ele traz Jesus, ele fica triste. Porque uma outra situação assim, a ansiedade, ela faz o homem fazer loucuras, faz a mulher fazer loucura. Mas depois que você faz, você conseguiu trazer, querido, amém, como se fosse um remédio, vamos dizer assim, momentaneamente, para aquela situação. Então, você se livrou daquela sua situação momentaneamente, o que vai gerar em você? Tristeza, porque ele não deveria ter agido assim. Pedro sabia, eu não deveria ter agido assim. Então Pedro fica triste, até que Jesus aparece a ele, e Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? Ele diz, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Então ele vê que houve o perdão da parte de Deus, Deus não levou em conta aquilo, então ele levanta, ele recomeça, ele vence aquela ansiedade. Aí nós vemos Pedro falar aqui, aleluia, no capítulo 5, amém, a primeira carta de Pedro, amém, primeira carta universal de Pedro, entendeu, para a igreja. No capítulo 5, no versículo 7, ele vai falar que não devemos andar ansiosos por nada, mas antes devemos lançar tudo em Deus, porque Deus cuida de nós. Esse mesmo Pedro que traiu, esse mesmo Pedro ansioso, agora ele dá um conselho: não ande ansioso, porque Pedro sabia o que a ansiedade causava. Pedro, por causa da ansiedade, ele traiu Jesus. Pedro, por causa da ansiedade, ele quase perdeu a bênção dele, ele quase perdeu o ministério dele. Então ele aprendeu, aleluia, que ele não deveria ficar ansioso. Agora, vamos olhar para um outro personagem bíblico, também, querido, o salmista Davi. Salmista Davi, querido, se você pegar o Salmo de número 37, você vai ver que ele usa uma palavra: deleita-te no Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor. Quando ele está falando espera no Senhor, quando você diz para alguém esperar em Deus, é quando a pessoa está ansiosa ou inquieta por alguma coisa. Então ele vê que, amém, ele está inquieto por alguma coisa, ele vê que ele está ansioso por alguma coisa, então ele diz, espera no Senhor, confia nele. Então ele mesmo, entendeu? Ele mesmo acha uma forma, amém, de vencer a ansiedade. De que forma? Recitando texto bíblico, amém, meditando na palavra. E uma outra forma de você vencer a ansiedade é você meditar na palavra. Quando você está ansioso, quando você está temeroso, quando você está passando por um vale de sombra e morte, o que você faz? Você deve meditar na palavra, você deve meditar em Deus, deve buscar em Deus uma palavra, deve buscar em Deus uma confirmação. Não deixe a tua cabeça ser levada pelo problema, não deixe o teu coração ser levado por um problema. Começou a vir ansiedade, busque a palavra, busque ao Senhor, como Davi fez. Davi, ele buscou o Senhor na palavra, ele colocou o coração dele na palavra, ele colocou o coração dele, entendeu, no Senhor, e Deus o livrou. Agora podemos falar também do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, no capítulo 4 do livro, amém, de Filipenses, o que ele diz? Não andeis inquietos por coisa alguma. Não andeis inquietos por coisa alguma, mas antes, todas as vossas petições, todas as vossas necessidades, sejam lançadas no Senhor. De que forma? Em oração. Em oração. Está aí um ser humano, está aí um servo, um homem de Deus, que era muito ansioso. Paulo era um homem muito ansioso. Pelo que você conhece da história de Paulo, você já viu uma pessoa calma demais, irmão, falar 4, 5 línguas? Já viu, não? Pessoa calminha falar 4, 5 línguas?
Já uma pessoa que é calminha, uma pessoa que não gosta de ler, que é muito tranquilão, irmão, você é mestre dos fariseus? O cara fala uma pancada de língua, o cara conhece, entendeu toda a Torá, amém, de frente para trás, de trás para frente, conhece tudo. Paulo, dentro de 3 anos, ele conhece toda a história bíblica, ele conhece todas, aleluia, as profecias sobre Jesus, ele conhece todas as promessas, porque ele fica 3 anos dizendo, agora que eu me converti, durante 3 anos eu vou ficar focado no Evangelho. Então, durante 3 anos ele ficou focado. Paulo era mega, hiper, super ansioso. Como assim, pastor? Se você pegar a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 12, você vai ver Paulo falando para o Senhor o seguinte, ó, existe um homem, ele falando para os coríntios, existe um homem que eu não sei se é no corpo ou fora do corpo, ele teve uma visão celestial. E ali ouviu palavras que aos homens não se pode falar. Mas por causa das excelências das revelações que em mim há, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para me envergonhar. Porque, irmão, uma das maiores vergonhas de um homem é tomar um tapa na cara. Eu vou ser sincero, eu não sei se um homem der um tapa no meu rosto, se eu suporto, irmão, se eu vou virar fácil, sim. Eu falo para você que eu não sei, é difícil. Hoje eu estava no serviço, e aí chegou o patrão lá, que é um pastor também, ele disse, ô pastor, não deixa esse celular aí não, porque se passar um nego aqui, entendeu, e pegar o seu pai assim, hoje rapaz, levantei 2 dias para dar uns tapas num pecador, hein? Faz tempo que eu não tenho problema com um pecador. Que isso, pastor? Eu falei, não, hoje se passar um pecador aqui na minha frente, eu não sei não, hoje o pau vai torar. Ele olhou para mim, misericórdia, e falei assim, ei filho do céu, todo mundo peca no seu pensamento, que não fala, mas que peca, peca. E aí você vê o seguinte, Paulo está ali, o inimigo descobre uma fraqueza de Paulo, pode ser mulher, como alguns dizem, pode ser problema de vista, pode ser problema de desmaio, mas pode ser também problema de ansiedade, pode ser, não estou afirmando, não estou querendo nenhuma heresia aqui, irmãos, eu só digo o seguinte, que ele diz o seguinte, e eu orei a Deus. O que Paulo fala no capítulo 4 de Filipenses? Não andeis ansiosos por causa alguma, mas antes, não andeis inquietos por coisa alguma, mas antes, as vossas petições sejam lançadas no Senhor, com súplicas e orações, e o Deus de paz acalmará o teu coração. Quando ele ora a Deus, qual é a resposta de Deus para Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios? Ele orou a Deus e o Senhor disse, a minha graça te basta. O que você precisa? De mim. O que uma pessoa ansiosa precisa? De Deus. O que uma pessoa que tem a mente cheia de preocupação precisa? De Deus. Uma pessoa que está com a mente cheia de problema, que está cheia de problema na tua casa, o que ela precisa? De Deus. Ela precisa da palavra, ela precisa se concentrar em Deus, ela precisa, entendeu? Estar conectado com Deus, ela precisa estar sendo orientada por Deus. E é o que acontece com Paulo. O Senhor diz, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, está ansioso, o que eu devo fazer? Pôr a minha fé em Deus. Não está adiantando, vou ler a palavra, não está adiantando, eu vou orar. Não está adiantando, então eu vou louvar. Mas como assim? Pensar em ter fé em Deus, não adianta, ler a palavra não adianta, orar não adianta e louvar não adianta, então tem alguma coisa errada, irmão. Então você não quer ser liberto. Porque se essas 4 coisas não te ajudar, não tem o que te ajuda. Não tem que te ajuda. Uma pessoa, amém, que ela está com crise de ansiedade, ela vai em um médico. O que o médico manda ela fazer? Exercício. Manda ela ir para a academia R3. Né? Vai lá fazer um treino funcional, vai lá fazer um karatê, entendeu que a pessoa vai ficar calminha. A Bíblia também fala do exercício da fé. E qual que é o exercício da fé, irmãos? Amém? É ter fé em Deus, é meditar na palavra, é oração, é buscar o Senhor. Então, da mesma forma que, amém, o mundo pede que é necessário, ou seja, a medicina como uma medicina humana, amém, é convencional, ela pede que você faça exercício, que você ocupe a tua mente, a palavra certa é, ocupe a tua mente com alguma coisa. A palavra também vai dizer que você só vai vencer a ansiedade, você só vai vencer a preocupação, você só vai vencer a tribulação, se você pensar
e buscar a Deus. Então nós falamos aqui de alguns personagens bíblicos, e poderíamos falar de muitos outros personagens bíblicos, que em momentos difíceis da sua vida, em momentos de adversidade, tribulação, de ansiedade, eles decidiram buscar a Deus. Cada um buscou de um jeito. Abraão buscou confiando, Elias buscou, entendeu, ensinando o povo. Davi buscou, entendeu, meditando na palavra. Paulo, Jesus buscou, entendeu, na oração, num lugar específico, ou seja, no monte. Paulo, ele buscou a Deus, louvando no tronco, louvando na cadeia, amém, orando, buscando a presença do Senhor. E você? Como que você vence as suas ansiedades? Porque se você disser que você não tem, a quem você está querendo enganar? Pode enganar e burlar a si mesmo, mas não burla a Deus. E por que eu estou falando isso? E nós já vamos orar. Porque eu entendo assim, irmãos, que se nós não fizermos nada, a ansiedade ela vai tomar conta da nossa vida. Ela vai desenvolver um problema em nós, que muitas das vezes nós não vamos conseguir depois tomar as rédeas. Tomar as rédeas. Como por exemplo, remédios psicotrópicos, né? Remédios que vão trabalhar diretamente no seu sistema nervoso e na sua mente. Qualquer pessoa que vá em um psiquiatra, entendeu? Ele vai passar para você remédio. Amém? Se for no psiquiatra, ele vai passar remédio. Se você for no psicólogo, ele vai te ouvir. Você for no psicanalista, ele vai te ouvir e vai te aconselhar, porque ele vai fazer um mapa, entendeu? Da sua estrutura emocional, e ele vai então, entendeu? Se falar assim, o seu problema está ligado a isso. Mas quem que é o médico dos médicos? Quem que é o Senhor dos senhores? Quem que é o psicólogo dos psicólogos? Quem é aquele, querido aleluia, que antes que a palavra se formasse, amém, na sua mente e no teu coração, já sabe todas as coisas? Quem te conhece por dentro e quem te conhece por fora? Quem te conhece melhor do que você? Quem te conhece, querido, muito mais do que você imagina? Deus! Então por que Deus te mandou aqui nessa noite? Porque somente Ele sabia o que eu iria pregar. Você sabia que eu iria pregar hoje, irmão? Quer fazer um bolão para a semana que vem? Para ver se você consegue adivinhar, entendeu, o que eu vou pregar? Se você conseguir adivinhar, passaporte direto para o inferno, porque isso é adivinhação e não vem de Deus. Não tem como, pastorzão. Não tem como. Tem coisa que está na mente de Deus. E mesmo que Deus, Ele entregue para mim todo o esqueleto da Bíblia, o esqueleto da mensagem, Ele pode chegar na hora e mudar. Muda ou não muda? Já mudou com você? Muda comigo. Muda com qualquer um. Porque Ele é Deus. Então hoje eu quero orar com você em cima dessa situação. Ansiedade. Amém? Ansiedade. Provoca estresse, provoca atitudes antecipadas e erradas, provoca até loucura, faz com que a pessoa ela perca tudo e todos, faz a pessoa entrar num abismo. Ansiedade, ela é complicada. O único que de fato consegue controlar isso é a palavra, é Deus. Então eu convido você neste momento a ficar em pé ao seu lugar, e nós vamos orar a Deus por um tempo. Só que assim, irmão, eu quero que você ore mesmo, tá bom? Eu quero que você busque a Deus mesmo, se entregue a Deus mesmo. Pastor, uma pessoa calma, ela pode ser ansiosa? Sim, às vezes o calmo é mais ansioso do que aquele que é agitado. Porque o agitado faz alguma coisa, o calmo ele não consegue fazer nada. Então a ansiedade não está ligada, entendeu, querido? A sua natureza calma, entendeu? Ou proativa. A ansiedade está ligada, entendeu? Ao seu sistema nervoso emocional, ao qual você tem que aprender em Cristo Jesus a mudar isso, a vencer isso.
atrapalha. A ansiedade, querido, ela tira de você a fé. Sabia? Ela tira de você a fé. Ela tira de você as promessas de Deus. Porque você vai agir antecipadamente e aquilo que era para acontecer na sua vida acaba não acontecendo.